A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Eclesiastes, capítulo de número 12, o último capítulo. Irmãos, o Eclesiastes, o pregador, ele buscou uma resposta para a vida. Ele queria uma resposta para entender a vida. Presume-se que tenha sido Salomão. Existe uma disputa muito grande, inclusive entre os próprios judeus, quem foi que escreveu o Eclesiastes, se foi o rei Salomão ou se não foi. Eu acho que esse é um debate menor. O importante é que ele era filho de um rei, estava angustiado em ter respostas e não conseguia respostas para a vida. Foi estudar, ler, foi examinar os porões da sua vida, remexer papéis velhos no escaninho da alma para saber se conseguia descobrir a resposta para a vida que ele, ao longo da sua existência, não tinha. Buscou uma resposta, vasculhou e disse, olha, a conclusão é a seguinte: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eu não tenho resposta. O que é a vida? O que é a vida? Aliás, essa é uma pergunta que não só o Eclesiastes faz, mas é uma pergunta que os filósofos têm feito ao longo de milênios. O que é a vida? Não só os filósofos, os religiosos, os esotéricos, os pastores, os budistas, os hindus, está todo mundo com essa pergunta: o que é a vida? O que é a vida? Isso é uma pergunta tão marcante que eu, de uma maneira especial, gosto da música do Gonzaguinha, filho do lendário Luiz Gonzaga. Ele escreveu uma música sobre a vida. É interessante a letra da música. Diz assim, olha: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é, irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério, profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só a saúde e sorte. E a pergunta roda. E a cabeça agita. E eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita. Viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede. Eu repita, é bonita e é bonita. Quer dizer, ele procurou o que é a vida, ele disse, eu fico com a resposta das crianças. A vida é bonita. A vida é bonita. E o autor do Eclesiastes diz a mesma coisa. Ele diz, a vida é complexa, a vida é difícil, ele se inquietou. Aqui ao longo do livro de Eclesiastes ele viu paradoxos, ele viu ambiguidades, ele viu contradições, ele ficou revoltado com a sorte de uns que são justos e sofrem, e ficou aviltado que alguns ímpios
prosperam. Ele ficou revoltado com a vida e ele disse, em suma, depois de ter visto tudo, eu digo para vocês o seguinte, jovens, a vida é bonita e aproveita os dias da tua mocidade. Honra a Deus nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador agora, porque a vida é bonita. Que vai chegar o dia, vão chegar os anos, e você vai dizer, eu não tenho prazer nela. E antes que chegue esses anos, aproveita agora e lembra-te do teu Criador. Sabe por quê? Porque a vida é breve, passa rápido. Passa tão ligeiro, queridos irmãos, a vida, que parece um sopro que passa rapidamente. Já prestaram atenção que os nossos anos se arrastam quando a gente é adolescente? Parece uma eternidade para chegar o Natal. A sensação que nós temos é que os anos se arrastam. Mas, queridos, os anos vão se acelerando, vão pegando embalo. É tão rápido que o Salmo 90, escrito por Moisés, diz que a nossa vida é como uma torrente de águas. Versículo de número 5. A Bíblia diz, nesse mesmo salmo, que a nossa vida é como uma flor do campo, que de manhã floresce, à tarde está, meio-dia, 2 horas da tarde, no seu fulgor, e à noite ela já está murchando. A Bíblia Sagrada diz que a nossa vida é como um breve pensamento. Salmo 90, versículo de número 9. Um breve pensamento é a vida da gente, passa rápido. Os anos vão ligeiro. E aí o escritor diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes, porque está chegando rápido, vem rapidinho. E o Salmo 90 diz, os nossos dias, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. E havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. E o texto diz assim, e nós voamos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você voa. Todos nós vamos passar rapidamente. E aí o escritor diz o seguinte, do Eclesiastes, antes que chegue, não espere para o futuro, faça agora. Está chegando rápido demais, você vai ser atropelado por ele. E aí ele traça algumas linguagens, algumas figuras de linguagem sobre velhice e morte, aqui agora. Que talvez na minha leitura você não tenha nem se percebido, ou se perdeu na leitura e não entendeu a metáfora que ele fez aqui, as figuras de linguagem que ele fez. Por exemplo, vamos acompanhar no texto. Lembra-te do teu Criador, versículo 2. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas no esplendor da tua vida. Presta atenção. Antes que se acabe o brilho da tua vida. Antes que você perca o brilho de viver, lembra-te de Deus. Antes que você perca o vício da vida, lembra-se de Deus. A habilidade de olhar para as estrelas, de contemplar o sol. Lembra-te de Deus. Irmãos, eu gosto muito de correr no Parque do Ibirapuera. E por minha falta de tempo, e porque os meus horários são muito, às vezes, conturbados, eu corro muitas vezes no parque 9 e 10 horas da manhã. E 9 horas, 10 horas da manhã, é hora dos velhinhos e dos enquirquilhados irem para o parque. É hora em que aquelas mulheres vestidas de branco estão empurrando cadeiras de roda e tem um velhinho lá todo detonado na cadeira. Tem aquele sujeito grandãozão assim, bem armário, carregando um senhor, uma senhora, 9, 10 horas da manhã. E aí às vezes eu estou correndo ali no parque e eu fico pensando,
Meu Deus, esse homem deve ter passado a vida inteira dentro de um escritório, não teve tempo de olhar para a vida, e a oportunidade que ele está tendo de ver o sol, de ver o esplendor da vida, os patos na lagoa, a oportunidade que ele tem é agora. Coisa triste, que ele não conseguia, e agora talvez seja a única oportunidade que ele está tendo. Antes que cheguem os maus dias, que você está numa cadeira de roda, toda enquilhada, e se lembrar de Deus e dizer: pastor, vem cá me ajudar a pensar em Deus. Antes que chegue essa hora de você estar com um derrame, e aí você dizer: vem falar de Deus para mim. Quando você perdeu a esperança. Fernando Pessoa, através do seu heteronômio, Álvaro Campos, escreveu uma poesia, Aniversário. Ela é pesada. No tempo, olha que poesia, um dos clássicos, uma das poesias mais clássicas da língua portuguesa. O Aniversário. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos, e a minha, estava certa, como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter esperanças, quando outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, ah, que distância. Nem acho o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, é que eu sou hoje, é terem vendido a casa, é terem morrido todos, e estar eu sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico de alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta, com mais lugares, com menos e melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos. Duro, somam-se-me os dias, serei velho quando for mais nada. A raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Não é triste? Não é pesado? Aí o autor do Eclesiastes, que está vivendo essa realidade, ele é um ancião.
Ele gastou a vida dele com mulheres, com dinheiro, ele torrou grana, ele viveu. E aí chegou na terceira idade, está olhando para trás e dizendo: ah, meu coração, para de pensar, para de pensar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que você chegue lá na frente e você olhe para a vida para trás e diga: ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Hoje é o dia, essa é a hora, jovem. Antes que você já não possa mais olhar para o céu, nem para o sol, nem para a vida. Mas ele continua, veja como as linguagens que ele usa. Versículo de número 2. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Uma tempestade atrás da outra, até que a morte chegue. Aí ele diz assim, olha, os braços e as pernas, antigamente eram os teus guardas, eles vão fraquejar. Veja como ele diz isso, tremerem os guardas da casa. Quais são os guardas da casa? Os meus braços, que me defenderam, que me deram força. Se curvarem os homens outrora fortes. Quem são os homens outrora fortes? Tais colunas que me sustentaram as minhas pernas. Vão fraquejar. Cessarem os moedores da tua boca. Os dentes fragilizados, quebradiços. Sem cálcio. Por já serem poucos. E se escurecerem os teus olhos nas janelas. Você já não consegue mais enxergar direito. Eu fico revoltado porque eu sou um cego de perto. De longe eu até enxergo bem, mas de perto eu sou completamente cego. E aí eu fui perguntar para o médico, eu digo, doutor, o que é isso que eu tenho? Ele disse, você tem um mal chamado presbiopia. É a incapacidade do velho de ver, que antigamente o povo chamava de vista cansada. Aí eu disse, mas doutor, me explica o que é exatamente. Não tem jeito. Ele disse, não, é o músculo do seu olho que perdeu a elasticidade. O músculo é o exercício que a gente faz para o músculo ficar forte. Ele disse, não tem jeito. Você não foca mais direito. Tem que usar óculos. Aí ele olhou para mim e disse, daí para pior. Infelizmente. Aí ele mesmo, doutor, pegou o óculos e colocou. Ele disse, eu estou na mesma que você, Ricardo, é o único consolo. Já não enxerga com facilidade, versículo 3. No versículo 4 ele diz, lembra-te do teu Criador antes que a tua voz cesse de ser forte. Você já notou que a gente sabe exatamente quando está falando no telefone, quando é uma criança, quando é um adulto e quando é um velho? A gente sabe exatamente. Quando é criança, a gente não sabe se é homem ou se é mulher. Menino atende o telefone. O Bruno atende o telefone e diz assim, menina, vai chamar ele. Menino não, hein? Ô tio, é o Bruno. Porque a voz da criança é muito indefinida. O adulto a gente já sabe. E a voz do velho é trêmula. E muita gente me critica que quando eu estou pregando eu grito, eu digo, dá licença. Enquanto eu posso, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, versículo 4. No dia em que não puderes falar em alta voz. Vai chegar esse dia, jovem, lembra-te do teu Criador antes que você perca o timbre da sua voz. As harmonias, as filhas da música te diminuírem. Você já não consegue mais. Coisa triste, você vê uma pessoa que antigamente cantava tanto e agora não canta. Já não tem mais a voz. Foi-se. No versículo ainda de 5, a última, no versículo 5. Lembra-te do teu Criador. Antes que você tenha medo de andar, medo do degrau. Diz que a pior doença do velho é cair.
Tem medo. O ancião vai subir o degrau, ele tem medo. Tem medo de andar. Antes que isso chegue, lembre-te de Deus. Antes que isso chegue, lembre de Deus. Te espantares no caminho, tem medo de sair na rua. E aí tem uma parte aqui que é difícil. E te embranqueceres como floresce a amendoeira. A pele perde o viço. O velho, quando vai para o sol, fica com manchas de senilidade. Com borrões na pele, não pode mais pegar sol. Aí ele diz assim, a tua pele embranquece, ela vai ficando fininha. Versículo de número 5. E os pranteadores andem rodeando na praça. Sabe o que é? É que antigamente havia as carpideiras. Já houve aqui no Brasil, e em várias culturas existe o carpideirismo, que são os profissionais do choro. Gente que recebe para chorar quando o outro morre. Para que isso, pastor? Porque nos velórios a família cansa de chorar, precisa tomar um café, precisa uma coisa. E quem é que fica chorando? Aí tem os carpideiras, eram as mulheres que eram pagas para chorar, para poder conversar ali um pouco, jogar um pouco de conversa fora, enquanto está vendo o velório. E olha que cena terrível, a pessoa está deitada aqui, e aí começa a ouvir o movimento de carpideira lá do lado de fora. Eu faço por 100, o cara nem morreu ainda. Olha, por 80 eu choro, porque tinha mais carpideira do que morto. E aí havia uma disputa de mercado. E aí o sábio Salomão diz o seguinte, não é terrível você estar deitado numa cama antes de ter morrido e já ouvir as carpideiras na praça negociando quanto que vão cobrar para chorar no teu enterro? Já imaginou? Mas você diz assim, isso não acontece mais nos dias de hoje? Mais ou menos. Você está no hospital deitado, dizem que a última coisa que desaparece antes da gente morrer é a audição. Está todo mundo pensando que você está lá sem entender nada e a família fica no corredor. E aí, como é que nós vamos fazer? E o cemitério amanhã? Você já viu? E o sujeito lá deitado não pode nem se mexer. Todo entubado, não pode nem se mexer. E os outros dizendo, você já telefonou para o tio fulano de tal, ele tem que vir. E o sujeito não pode nem mexer. E aí ele quer dizer o seguinte, eu quero louvar a Deus, porque eu sei que estão indo embora, porque eu estou ouvindo as conversas do corredor. E você está lá todo entubado, com um tubo para todo lado, e você dizendo que alguém me ajude, mas você não pode falar. Pode dizer coisa alguma. E aí o escritor diz assim, jovem, lembra-te do teu Criador agora, porque esses dias vão chegar. Você pensa que vão ser feitas exceções? Nenhuma. Vão chegar os dias terríveis. E aí o versículo de número 6 diz, lembra-te do teu Criador antes que se rompa o fio de prata. E a linguagem aqui do fio de prata é que a melhor lâmpada das casas de antigamente eram penduradas por fios de prata. As lâmpadas que iluminavam as casas, que não tinham luz elétrica, eram lâmpadas a querosene não, era a óleo, queimava-se óleo de baleia, óleo disso, óleo daquilo, betume, queimava-se. E aí essas lâmpadas eram penduradas por fios de prata, a melhor lâmpada da casa. E aí ele diz o seguinte, a vida é como aquela lâmpada. No dia que o fio de prata que sustenta a lâmpada quebra, ela se espatifa no chão. É como um copo de ouro que se despedaça. É junto o balde que vai buscar água no poço, ele se rebenta. É como a roda que vai buscar água, ela se parte. E aí ele diz assim, e o pó volta à terra, como era. E o espírito volta para Deus. Você diz, pastor, por que eu tenho que me lembrar de Deus agora? Eu não posso jogar para frente. Sabe por quê? Porque todos nós aqui somos iguais numa coisa. Todos nós somos iguais numa coisa. Somos pó.
e ao pó vamos voltar, todos. Todos somos pó e ao pó vamos voltar. Conta-se Plutarco contra que Diógenes uma vez estava remexendo num pacote de ossos. Diógenes era um grande cético que era conselheiro de Alexandre o Grande. E ele estava mexendo num saco de osso. E Alexandre o Grande aproximou-se e disse: o que é que você está mexendo nesses ossos? Ele disse: eu estou vendo se esses ossos são diferentes. Se osso de escravo é diferente de osso de rei, se esses ossos são diferentes dos ossos dos teus pais, osso de todo mundo é igual, carcaça de todo mundo é a mesma, pó, vamos voltar a ser pó, mas o espírito volta para Deus. E o espírito que volta para Deus, aí cada um é diferente de cada um. Não tem ninguém igual. Da mesma maneira que você tem uma impressão digital e você tem um código genético próprio, que ninguém tem igual. Por isso é que eu não posso colocar um rim de uma pessoa no outro, nem um coração de um no outro, que o organismo rejeita. Nós somos únicos. Da mesma maneira, o nosso espírito é único. Pó nós somos, mas nós temos uma impressão digital única, que ninguém tem igual, é a do nosso espírito. Cada pessoa é diferente. E aí ele diz o seguinte: antes que você volte para Deus, e quando você voltar para Deus, lembra-te do teu Criador agora, porque você vai voltar para Deus. O pó vai voltar para o pó, mas o espírito vai voltar para Deus. Quando voltar para Deus, o que vai parecer? O que você tem para mostrar diante de Deus? Quando você voltar para se apresentar diante de Deus, o que você tem para mostrar? Com quem você vai estar parecido? Qual vai ser o seu perfil? Com quem você vai se parecer? Mário Quintana, poeta gaúcho, escreveu uma poesia, O Velho no Espelho. Hoje eu estou com a verve poética. O Velho do Espelho. Muito interessante essa poesia. Por acaso, surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha e é tão mais velho do que eu? Porém, seu rosto é cada vez menos estranho. Meu Deus, parece meu velho pai que já morreu. Como pude ficarmos assim? Nosso olhar duro interroga: o que fizeste de mim? Eu, pai? Tu é que me invadiste. Lentamente, ruga a ruga. Que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre. E os teus planos, enfim, lá se foram por terra. Mas sei que vi um dia a longa e inútil guerra. Vi sorrir nesses cansados olhos um orgulho triste. Um dia nós vamos olhar no espelho. O Mário Quintana disse que na idade adulta dele, ele olhou no espelho e viu o pai. Um dia você vai olhar no espelho eterno. E quem você vai ver? Quem você vai ver? Um velho arqueado e dobrado? Um dia você vai olhar no espelho da eternidade. Quem você vai ver do outro lado do espelho? Um homem duro, de um semblante cansado, de uma vida destruída. Quem você vai ver do outro lado? O escritor do Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que no dia em que você olhar no espelho da eternidade, você veja o rosto de Jesus.
Quando eu olhar no espelho da eternidade, refletido no espelho da eternidade, não tenha alguém duro, com o coração pesado, triste, difícil, mas que eu possa ver no espelho da eternidade Jesus, que se cumpriu na minha vida, o seu desejo, o seu caráter e a sua verdade. É por isso que o autor do Eclesiastes diz: tudo é vaidade, é correr contra o vento. Só tem uma coisa que dura para sempre, só tem um valor que permanece eternamente. Tudo vira pó e ao pó volta, mas tem uma coisa que é eterna, é o espírito do homem que volta para Deus e que precisa se enxergar refletindo no espelho da eternidade. Nós precisamos de Deus hoje, não é depois. E é por isso que o autor do Eclesiastes diz: eu procurei entender a vida e não entendi. Não entendi. Se você quer respostas para o que é a vida, não tem. Pastor, me explique a vida, não tem. Mas você pode dar sentido à sua vida. Eu não posso dar respostas sobre todos os porquês da sua vida, mas eu posso dar sentido à sua vida. Eu sei que tem muita gente com um monte de porquês na alma. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei. E ninguém sabe. Mas eu posso ajudar você, mesmo com todos os paradoxos e dificuldades, a dar sentido à sua vida. E aí ele diz isso. O pregador quis ensinar as pessoas a serem sábias. Conhecimento. A dar sentido à vida. E aí ele diz: eu encontrei uma coisa que dá sentido à vida. Só uma. Tudo o resto é canseira. Me cansei de estudar, de ler filósofo, de ler poesia, de ler tudo. Cheguei a uma conclusão. Versículo 13. A suma é essa. Teme a Deus. Teme a Deus. Guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Dê sentido à sua vida. Irmãos, alguns anos atrás eu morava nos Estados Unidos e eu fui visitar uma casa que eu fiquei impressionado com essa casa. Ela era a mansão de uma mulher chamada Sarah Winchester. A Sarah Winchester era viúva de um tal de um Winchester que tinha inventado o rifle de repetição. Sabe o rifle de repetição? Por isso que ficou chamado de Winchester. Porque ele foi o criador. Antigamente as armas de fogo você tinha que tirar e botar cada bala. Ele inventou a arma de repetição, Winchester. Ficou milionário e morreu. E a viúva herdou toda a fortuna do marido, foi se consultar com uma espírita. E a espírita disse para ela assim: enquanto a senhora estiver na construção da sua casa, a senhora não vai morrer. E ela então teve uma sacada: eu vou construir para sempre, que aí eu não morro nunca. Construir a casa dela, vou continuar construindo, que aí eu não morro. Quando ela morreu, aos 85 anos de idade, a casa da mulher estava com 150 quartos, 2.000 portas, 47 lareiras, 10.000 janelas. E ainda tinha material estocado para tocar a obra por mais 80 anos. Morreu. Terrível. Sabe o que ela quis dar sentido à vida dela? Na construção de uma casa para não morrer. Mas a gente ri dessa mulher, mas deixa eu lhe dizer, nós somos os mesmos. Esse pensamento sai da minha cabeça, eu vou trabalhar, eu vou lutar. Não, isso aqui, eu não quero nem saber desse negócio, pastor, vira essa boca para lá. A gente se ocupa num ativismo, enche os dias de 6 horas da manhã à meia-noite, correndo.
porque de alguma maneira a gente acha que a gente adia, que a gente posterga, e a nossa vida vai sendo tocada sem sentido, sem objetivo, sem prioridades, sem saber para onde você está querendo ir. Eu não sei, eu não tenho plano, eu não tenho projeto, eu só quero encher os meus dias o máximo que eu puder com o máximo de atividade, para nada. Norberto Bobbio, talvez uma das mentes mais cultas da Itália do século XX, jurista, cientista político, um dos mais eruditos juristas que a Itália produziu no século XX. Quem estudou direito ou ciência política sabe quem eu estou falando. Ele escreveu um livro que eu li, O Tempo da Memória. E tem um parágrafo que o Norberto Bobbio escreve, já idoso, com mais de 80 anos de idade. Ele diz assim: já é tarde demais para entender tudo o que gostaria de ter entendido e que me esforcei para entender. Dediquei grande parte da minha vida à leitura, ao estudo de uma infinidade de livros e papéis, utilizando até os menores espaços de um dia, desde jovem, para, entre aspas, não perder tempo. Uma verdadeira mania, da qual fui muitas vezes jocosamente repreendido por amigos que me conhecem bem. Hoje alcancei a tranquila consciência, tranquila, mas infeliz, de ter chegado apenas aos pés da árvore do conhecimento. E não foi do meu trabalho que obtive as alegrias mais duradouras da vida. Não obstante as honras, os prêmios, os reconhecimentos públicos recebidos que aceitei de bom grado, mas não ambicionei, tampouco exigi. As maiores alegrias da minha vida, escutem, obtive-as dos meus relacionamentos, dos mestres que me educaram, das pessoas que amei e que me amaram, daqueles que sempre estiveram ao meu lado e agora me acompanham no último trecho da vida. Presta atenção, querido. Eu já fui em muitos enterros. Eu nunca vi em nenhum enterro, e eu já estive muitas vezes com pessoas desenganadas de médico. Sento com a pessoa. Nenhuma vez, nenhuma, eu ouvi de uma pessoa desenganada dos médicos me dizer assim: sabe, pastor, estou indo embora e sabe uma coisa que eu lamento? Cara, eu lamento não ter feito aquele $1 milhão que eu queria ter ganhado. Vou morrer e não ganhar aquele $1 milhão. Você sabe o que eu ouço das pessoas? Sabe, pastor, eu devia ter amado mais os meus filhos. Eu devia ter querido mais bem as pessoas. Eu devia ter me dado mais às pessoas. Estou indo embora e agora não tem mais tempo. Por isso que o autor diz: lembra-te do teu Criador, porque vai chegar o dia. Você vai olhar para trás e vai dizer: poxa vida, eu devia ter feito isso e não fiz. E não vi ninguém ainda no enterro de alguém que morreu de dizer assim, tão novo, foi embora. Cara, aquele negócio que a gente ia fazer, hein, cara, você morreu e me deixou aqui com esse negócio agora, com essa empresa. Nada, eu só ouço essas pessoas dizendo: eu queria ter te dito que eu te amo, e não te amei. Eu te amo muito. Eu sei que você não está me ouvindo mais, mas agora eu quero falar. É isso que eu ouço das pessoas. Por isso que o autor do Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, em que você vai dizer: eu não tenho neles contentamento. Sabe por quê? Porque nós vamos todos comparecer diante de Deus. E o que nós vamos apresentar diante de Deus? As nossas mãos. Você não vai apresentar a casa, você não vai apresentar a conta bancária, você não vai apresentar roupa, você não vai apresentar... O que você vai apresentar? O que você fez da vida? O autor do Eclesiastes está dizendo: eu cheguei à conclusão do seguinte: estudei, li, pesquisei, fui nas bibliotecas, amei, construí casa, tive um monte de mulher, fiz um monte de coisa, e chego à suma de uma coisa: eu vou partir
vou comparecer diante de Deus. E minha vida foi oca, vaidade de vaidade. Sabe o que é vaidade na Bíblia? Sopro de nada, faísca e centelha de coisa nenhuma. O que eu construí foi nada. Minha vida é oca. Não é duro uma pessoa chegar ao fim da vida dizendo isso? Não fiz nada, joguei fora. E agora não tenho tempo. Jovem, lembra-te. E o escritor do Eclesiastes diz: jovem, não faça o que eu fiz. Não vá pelos caminhos que eu fui. Eu andei por caminhos que eu achava que davam certo e que iam trazer grande alegria ao meu coração. Mas chego ao fim da minha história de vida dizendo: joguei fora. E você sabe de uma coisa? Existem dezenas de pessoas que estão fazendo exatamente isso das suas vidas. Estão fazendo exatamente isso com seus anos. Rapazes e moças que estão dizendo: eu vou viver para sempre. Essa ideia de morte, essa exceção vai ser feita no meu caso. E você vai comparecer diante de Deus. E o que é que você tem nas mãos? O que é a sua vida? Fagulha de coisa nenhuma. Teme a Deus. Versículo 13 e versículo 14. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. O pó volta ao pó. Mas o Espírito vai voltar para Deus. E diante de Deus nós vamos comparecer desnudos de todas as armadilhas, capas, defesas, tudo aquilo que a gente fez na nossa própria vida, para escondermos-nos de Deus. Mas aquele dia, todos estarão. E aqui é que entra a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É possível sim sua vida ter sentido. É possível sim que o rosto de Cristo fique estampado na sua vida. O Espírito do Deus vivo pode vir tomar a sua vida e fazer de você uma nova pessoa. Você não precisa continuar no caminho que você está andando. Pai bendito, agradecemos de todo o coração mais este domingo que nós tivemos aqui, mais esta manhã em que pudemos desfrutar de uma reflexão nas Escrituras, mensagem de Deus para o nosso coração, a Tua palavra enriquecendo o nosso ser, trabalhando na nossa estrutura psíquica, na nossa vida espiritual, ajudando, Senhor, a organizar os nossos pensamentos e a nossa vida e podendo assim lidar com a mesma grandeza que houve em Cristo Jesus. Que a sua graça esteja sobre cada ouvinte, cada pessoa que tem sintonizado esta programação, àqueles a quem Deus falou profundamente nesta manhã. Muito obrigado, Jesus, que haja assim libertação, cura, restauração das vidas. É o que rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém.